Capítulo 8, Parte 2, Influência espiritual no dia a dia. A influência espiritual no dia a dia é uma realidade constante e ocorre de maneira mais frequente e natural do que geralmente percebemos. Vivemos em um mundo onde o plano material e o espiritual coexistem e interagem continuamente, e os espíritos desencarnados, sejam eles benfeitores ou ainda em estado de perturbação, exercem influência sobre nossas decisões, pensamentos, sentimentos e até mesmo eventos ao nosso redor. Essa interação não é casual, mas segue as leis universais que regem o equilíbrio e a evolução de todos os seres. Muitos fenômenos que aparentam ser coincidências ou intuições são, na verdade, manifestações dessa influência espiritual. Por exemplo, quando uma pessoa perde o avião por um motivo aparentemente banal e descobre mais tarde que esse avião sofreu um acidente fatal, é possível que espíritos protetores tenham agido para atrasá-la, preservando sua vida. Essas intervenções, realizadas por espíritos amigos ou mentores, estão alinhadas ao planejamento reencarnatório do indivíduo e às necessidades evolutivas de sua existência. Elas não violam o livre-arbítrio, mas aproveitam as circunstâncias para orientar decisões ou criar barreiras protetoras quando necessário. Outro exemplo comum é a intuição de ir a um determinado local ou mudar repentinamente o curso das ações habituais, descobrindo algo de grande impacto, seja uma tragédia que pode ser evitada ou uma situação que exige a presença imediata da pessoa. Essa sensação de algo me chamou até aqui pode ser resultado de uma inspiração direta de espíritos benfeitores, que utilizam pensamentos ou sentimentos para direcionar o encarnado a cumprir um papel importante. Eles não tomam decisões por nós, mas plantam ideias ou criam situações que nos levam a agir de acordo com nosso discernimento. A influência espiritual no dia a dia também se manifesta em pequenos gestos, escolhas e sensações que muitas vezes são ignorados. Um exemplo é quando sentimos uma forte vontade de evitar um caminho ou adiar um compromisso, apenas para descobrir depois que algo negativo ocorreu exatamente naquele local ou naquele momento. Essas percepções podem ser transmitidas por mentores espirituais que, percebendo situações de risco, nos alertam sutilmente, respeitando sempre nosso livre-arbítrio. Cabe a nós estarmos atentos a essas mensagens sutis, que muitas vezes se apresentam como pressentimentos ou mudanças repentinas de humor. No entanto, não apenas espíritos elevados exercem influência sobre nosso cotidiano. Espíritos em estado de perturbação, ligados a sentimentos como rancor, inveja ou apego à matéria, também podem interferir em nossas vibrações. Esses espíritos são atraídos por sintonia vibratória, ou seja, se mantivermos pensamentos negativos, como raiva ou desânimo, criamos um ambiente energético propício para a aproximação dessas entidades. Isso pode resultar em alterações no estado emocional, dificuldades em tomar decisões, ou até mesmo o agravamento de problemas que enfrentamos. Sobre influências negativas, podemos citar alguns exemplos que ocorrem quando espíritos desencarnados, ainda ligados a vibrações densas e desejos materiais, exercem influência negativa sobre espíritos encarnados. Essas influências têm como objetivo, muitas vezes, satisfazer os próprios desejos e instintos do espírito obsessor, que permanece apegado às sensações da vida material, mesmo após a desencarnação.
Esse tipo de obsessão é uma demonstração de como as vibrações espirituais se conectam por sintonia, sendo alimentadas pelos padrões emocionais e comportamentais do encarnado. No caso de uma obsessão que incita brigas, discussões ou agressões, o espírito obsessor frequentemente busca criar um ambiente carregado de energia negativa. Isso ocorre porque emoções como raiva, ódio, ressentimento e desespero geram vibrações densas que o obsessor consegue absorver e se alimentar energeticamente. Esses espíritos, muitas vezes, estão presos em suas próprias dores e sentimento de revolta, e encontram prazer ou alívio temporário ao intensificar conflitos no plano material. Eles agem como amplificadores de pensamentos e emoções desarmoniosas, influenciando o encarnado a adotar comportamentos que geram ainda mais energia negativa. A obsessão relacionada à prática exacerbada do sexo é outro exemplo comum. Espíritos desencarnados que permanecem fortemente apegados aos prazeres físicos, especialmente ao sexo, procuram encarnados que estejam vibrando na mesma frequência. Esses espíritos não conseguem mais satisfazer diretamente seus desejos no plano material, mas, ao obsediar um encarnado, eles vivem indiretamente essas sensações por meio dele. Essa relação de sintonia é estabelecida quando o encarnado apresenta comportamentos ou pensamentos que já estejam voltados para a prática descontrolada ou irresponsável da sexualidade. Esses espíritos obsessores não têm, em geral, a intenção consciente de prejudicar o encarnado. Eles estão, muitas vezes, em um estado de perturbação espiritual, presos a instintos e necessidades que não compreendem plenamente. No entanto, a influência que exercem pode levar o encarnado a comportamentos autodestrutivos, como o desgaste físico, emocional e moral, além de prejudicar suas relações interpessoais e seu progresso espiritual. É importante destacar que o obsessor só consegue influenciar um encarnado se houver uma abertura vibratória. Ou seja, o encarnado precisa estar, de alguma forma, sintonizado com as mesmas vibrações ou sentimentos do espírito obsessor. Por exemplo, uma pessoa que alimenta pensamentos de raiva, desejo de vingança ou descontrole emocional se torna mais vulnerável à obsessão. Da mesma forma, comportamentos desregrados ou sem responsabilidade, como o uso excessivo de drogas, álcool ou o abuso da sexualidade, criam condições favoráveis para que espíritos inferiores se aproximem. A obsessão, no entanto, não é irreversível. Ela pode ser superada por meio de várias práticas e mudanças de comportamento. A reforma íntima é o primeiro passo para cortar a sintonia com espíritos obsessores. Isso envolve a substituição de pensamentos negativos por positivos, o cultivo de virtudes como paciência, humildade e autocontrole, e a prática do amor ao próximo. Além disso, a prece e a meditação são ferramentas poderosas para elevar as vibrações e fortalecer o campo energético, dificultando a aproximação de espíritos inferiores. Outro aspecto importante é o apoio espiritual que pode ser obtido em grupos de assistência, como em reuniões de desobsessão realizadas em casas espíritas. Nessas reuniões, médiuns e trabalhadores espirituais atuam para esclarecer e ajudar tanto o obsediado quanto o espírito obsessor, que muitas vezes também está em profundo sofrimento. Esses espíritos são orientados por espíritos superiores a compreender sua condição e a buscar caminhos de evolução, interrompendo o ciclo de obsessão.
No caso de obsessões relacionadas ao sexo, é essencial que o encarnado desenvolva o autocontrole e compreenda o valor da sexualidade como uma expressão de amor e respeito, e não como um instrumento de prazer desenfreado. Isso inclui o esforço consciente para equilibrar os desejos e alinhar sua conduta a valores mais elevados. Ao elevar sua vibração, o encarnado reduz a sintonia com espíritos inferiores e abre espaço para a influência de espíritos protetores, que o ajudarão a superar suas dificuldades. A obsessão é, acima de tudo, um convite à vigilância e à transformação pessoal. Tanto o obsediado quanto o obsessor são espíritos em processo de aprendizado, e a superação dessa influência é uma oportunidade para ambos evoluírem. Enquanto o encarnado aprende a fortalecer seu equilíbrio emocional e moral, o espírito obsessor, ao ser orientado, pode iniciar seu próprio caminho de libertação e progresso. Sim, a obsessão deixa de ser uma barreira e se torna um instrumento de crescimento para todos os envolvidos. Por outro lado, pensamentos elevados e atitudes alinhadas ao bem são como escudos vibratórios que nos protegem dessas influências negativas. Quando cultivamos a prece, a caridade, a gratidão e o amor ao próximo, atraímos para perto de nós espíritos benfeitores, que nos inspiram a superar desafios com coragem e serenidade. Esses espíritos não interferem diretamente em nossas escolhas, mas nos oferecem intuições, ideias e incentivos que ajudam a clarear nossa mente e a tomar decisões mais acertadas. Além disso, a influência espiritual no dia a dia pode se manifestar por meio de sonhos, que são experiências vivenciadas pelo espírito enquanto o corpo físico repousa. Durante o sono, o espírito se desprende parcialmente do corpo e pode entrar em contato com espíritos afins, receber orientações de mentores ou reviver situações que precisam ser trabalhadas emocionalmente. Esses encontros espirituais, muitas vezes, trazem insights ou sensações que nos ajudam a lidar melhor com os desafios da vida ao despertar. É importante compreender que a influência espiritual no dia a dia não é uma imposição. Os espíritos respeitam nosso livre-arbítrio e apenas nos inspiram ou alertam, cabendo a nós escolhermos o que fazer com essas percepções. Essa interação é uma oportunidade constante de aprendizado e evolução, pois nos convida a prestar mais atenção em nossos pensamentos e ações, cultivando uma sintonia vibratória que favoreça as boas influências. Práticas como a prece, a meditação e o estudo de valores morais são formas de intensificar nossa conexão com os espíritos superiores. Da mesma forma, ambientes harmoniosos e relações baseadas no respeito e no amor são fatores que favorecem a presença de energias elevadas. É por meio dessas escolhas diárias que podemos criar um campo energético saudável, que nos protege de vibrações negativas e atrai a assistência espiritual que necessitamos. Reconhecer a influência espiritual no dia a dia é um convite à vigilância e à transformação íntima. Cada pensamento e atitude gera vibrações que nos conectam a espíritos afins, sejam eles elevados ou ainda em sofrimento. Portanto, ao cultivarmos o bem em nossa vida, não apenas nos protegemos de influências indesejadas, mas também contribuímos para a harmonia do mundo ao nosso redor. Essa interação constante entre os planos nos lembra de que nunca estamos sozinhos e de que, mesmo nos momentos mais difíceis, somos amparados por uma rede invisível de amor e luz que nos guia e inspira rumo ao progresso espiritual.